Fala pessoal do canal A Nova Máquina do Tempo, tudo bem com vocês? Como vocês puderam notar, sou mais um intruso, mais um Boulos invadindo o canal do André para dar uma força aqui para ele nesses dias em que ele não está podendo gravar em razão da Covid. Aliás, falei do Boulos ali porque o Boulos é realmente um invasor. Esse cara aí invadiu meu coração e resolveu ficar por lá, então a brincadeira foi feita com carinho. E André, torcemos muito pela sua rápida recuperação e quero aproveitar aqui esse começo de vídeo para dar dois recados, Um recado do André e um recado nosso, meu e dele. O André, que não é advogado, mas é doutor, e doutor com D maiúsculo, está com um curso sobre George Orwell, com as inscrições abertas e com o link para o curso no comentário fixado. Entre outras coisas, esse curso vai mostrar que Orwell não é nem a caricatura que a direita liberal fez dele, nem aquela que a esquerda stalinista fez. Então eu recomendo muito que vocês cliquem pelo menos ali no link para terem mais informações sobre esse curso. E o segundo recado é que nessa quinta-feira, às 19h30, o André estará no canal deste que vos fala, Tássio Denker, que é formado em Direito, mas não é doutor, porque doutor é quem tem doutorado. Fica aqui então o convite, pois vai ser uma live muito especial. O André, ele vai estar lá no canal para responder e tirar as dúvidas das pessoas sobre conceitos políticos em geral, sabe? Sobre o que é comunismo, o que é socialismo, liberalismo e muitas outras questões ali que forem surgindo no chat. Então, galera, espero vocês nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, lá no canal, beleza? Sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre lawfare, uma expressão que ganhou muita relevância e destaque na mídia, especialmente depois desse período meio policialesco, meio judicialesco da Lava Jato, E, claro, também, depois que o coordenador do MBL, Renan Santos, disse que iria promover um assédio jurídico contra seus adversários políticos. Sobre esse caso específico do MBL, eu recomendo que vocês deem um pulo lá no canal, no meu canal, para conferir um vídeo que eu fiz especificamente sobre esse tema. Aqui nós vamos falar rapidamente, de uma maneira mais introdutória, sobre o que é lawfare. Lawfare é uma palavra, um neologismo em inglês que mistura as palavras law, que significa lei, com warfare, que pode ser traduzido como o estado de guerra ou o estado de conflito. Existem muitas outras formas de lawfare, e as mais comuns são os abusos de recursos ou de decisões ou petições desleais dentro dos processos, como aconteceu muito dentro da Lava Jato, em que o juiz, por exemplo, aceitava petições do Ministério Público com um documento, de milhares de páginas e que o Ministério Público teve meses ou anos para analisar e depois determinava que a defesa se manifestasse sobre aquele conteúdo num período, por exemplo, de 10 dias. Outra forma de lawfare é também a apresentação de denúncias infundadas, tanto em órgãos de controle e fiscalização, como, por exemplo, corregedoria, polícia, ou até mesmo no Ministério Público. E também é lawfare quando o Ministério Público oferece essas denúncias sem fundamento. Em todos esses casos de denúncias infundadas e tal, como explicou muito bem um certo guru dessa direita emburrecida, reacionária e genocida, o objetivo nem é condenar ou buscar a justiça, mas sim entulhar e prejudicar aquele que é visto como um adversário. Isso é legal? Não. Não chega a ser crime, mas dentro do ordenamento jurídico isso é um ilícito, mais precisamente um ilícito civil. Dentro do nosso sistema jurídico, para vocês entenderem, nós temos 3 tipos de ilícito, ou na verdade 4. Algumas pessoas entendem que são 4 ilícitos. O primeiro deles é o ilícito administrativo, que é, por exemplo, uma multa de trânsito. Aliás, eu vou usar o trânsito como exemplo porque ele ajuda a gente a entender quais são todas essas formas de ilícitos, Se eu estou, por exemplo, sem um cinto de segurança, eu estou cometendo um ilícito administrativo, em que é possível se aplicar uma multa. Só que isso não é nada além disso, não é o ilícito civil nem o ilícito penal, não é crime. Agora, se por outro lado eu estou, por exemplo, trafegando numa rua e eu não guardo aquela distância de segurança com o carro da frente, e num descuido eu, encho a traseira de outro carro e ninguém se machuca. Eu cometi nesse caso tanto o ilícito administrativo, que é a multa por não ter respeitado essa distância, quanto o ilícito civil, que é o dano ao patrimônio alheio. Se eu não me acertar com essa pessoa por bem, ele terá o direito de ajuizar uma ação civil e me condenar a pagar os seus prejuízos materiais e, de repente, morais que ele teve. E, por fim, nós temos a possibilidade de, por exemplo, atravessando um sinal vermelho tipo roleta russa, saca? Furar o sinal vermelho,
ali de loucura mesmo, atravessar e tal, e de repente acertar em cheio uma moto e causar a morte daquela pessoa. Nesse caso, nós temos tanto o ilícito administrativo, que é a multa, a apreensão do veículo, nós temos a civil, que é arcar com os danos morais, materiais, custos de hospital, sabe, funerária, tudo que for necessário para remediar essa situação, além do crime de homicídio por dolo eventual, que é aquele em que a pessoa assume o risco de matar alguém. Então, basicamente, são esses 3 tipos de ilícitos que as pessoas estão sujeitas. Existe uma espécie de quarto ilícito, né, como eu falei para vocês, que algumas pessoas até entendem como dentro da administrativa, outras entendem como político-administrativas, que são as ilicitudes praticadas somente pelos prefeitos, governadores e presidentes, que estão sujeitos, nesse caso, a uma responsabilização específica, que são os processos de impeachment. Mas voltando aqui então à questão do lawfare. O lawfare, na verdade, pode ser caracterizado como 2 espécies de ilicitude civil. O primeiro é a litigância de má-fé, que está previsto no Código de Processo Civil, que pode fazer com que uma parte seja condenada a pagar uma multa se o juiz perceber ali que está acontecendo alguma coisa de errado dentro desse processo. E além da litigância de má-fé, o lawfare também é uma espécie de ilícito compreendido pelo conceito de abuso do direito, que está previsto no nosso Código Civil, lá no artigo 187. Esse artigo, ele diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vamos imaginar aqui, por exemplo, 2 vizinhos super amigos e ambos têm suas piscinas lá nos seus quintais. Aí vem as eleições de 2018 e com ela a amizade acaba. Porque um queria votar no Haddad e outro queria votar no Mito. Aí o vizinho da direita, sabendo que se ele subisse o seu muro de divisa com o vizinho da esquerda, ele prejudicaria e faria sombra na piscina desse ex-amigo, ele vai lá e sobe então, ou resolve subir 2 metros a altura desse muro. Via de regra, se não tivesse nada previsto no Código de Posturas Municipal, tal atitude seria plenamente legal. É um direito que está dentro do campo dos direitos de possibilidade de quem é proprietário. Só que, como a finalidade dele de subir o muro não é satisfazer esse direito legítimo, né, de propriedade, de segurança, sei lá, e sim exceder os limites da boa-fé, né, porque o objetivo é somente prejudicar o vizinho, esse ato, essa decisão de subir ao muro, ela pode ser vista como ilegal. Então, se o vizinho da esquerda entrar na justiça, ele consegue, inclusive, proibir a construção desse muro. Porque quando você tem o direito, mas você não exerce ele porque você precisa e tal, mas sim para prejudicar ou perseguir alguém, isso é ato ilícito. Isso não é coisa do STF nem de juiz maluco, não. Isso tá lá no Código Civil. Todos nós temos, por exemplo, o direito de entrar com uma ação, ou dentro dos processos, o direito de recorrer dessas decisões. Mas não é porque nós temos esse direito que nós estamos autorizados a usar esse direito para outros fins, como, por exemplo, assediar juridicamente as pessoas. Isso é lawfare, e lawfare é, portanto, uma espécie de abuso do direito. E mais, tem acontecido muito lawfare porque a nossa lei, principalmente a lei que regula os juizados especiais, o famoso pequenas causas, ele foi elaborada de uma forma a facilitar a entrada das pessoas na justiça. Todos nós sabemos que a justiça ela é cara, tem custas, perícias, cartório, advogado, enfim, tem muita coisa para se pagar. Já nos juizados especiais, para valores até 40 salários mínimos, você não tem custa nenhuma. E se for até 20 salários mínimos, você não precisa nem de advogado. Ou seja, vai ser completamente de graça. E como eu disse, isso foi feito assim para que as pessoas mais simples possam se socorrer ao judiciário caso sejam vítimas de uma injustiça, por exemplo, uma questão de consumidor. Só que se aproveitando dessa facilidade, muitas pessoas abusam desse direito porque sabem que se não vencerem a ação, não vão ter custo nenhum, né? Pelo menos até agora. Até agora porque nós estamos vivendo um momento em que o judiciário está acordando e está percebendo essas situações. Nós já temos diversos julgados recentes em que as pessoas são condenadas a pagar danos morais por exercer esse tipo de abuso. Mais que isso, nós temos até uma tese já construída no Superior Tribunal de Justiça que define o conceito de assédio jurídico. E também, no momento, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF sobre esse mesmo tema. Aliás, essa é a dinâmica do direito.
surge um problema, né, uma treta qualquer, vem uma lei ou um precedente judicial e resolve a questão. E hoje nós estamos lidando com esse problema do assédio judicial. Nós esperamos sinceramente que tais teses floresçam e que ganhem corpo, para que os tribunais não sejam usados por uma finalidade completamente distinta das quais se destinam e as quais nós projetamos nossos anseios, que é o de se fazer justiça. Pessoal, eu vou ficando então por aqui. Mais uma vez agradeço todos vocês, agradeço muito o André pelo espaço que ele cedeu aqui no canal, agradeço muito o André por ter topado, esperamos que quinta-feira ele esteja 100% para participar da nossa live lá. E se vocês quiserem, vocês podem ir lá, dar um pulo no meu canal, ver alguns outros vídeos e se inscreverem. Mas como diz o Álvaro do canal Meteoro, só se vocês quiserem. Vou ficando por aqui, um abraço a todos.